Seguinte, vamos falar um pouquinho de Venezuela? Vamos falar um pouco do ditador marxista-fascista Nicolás Maduro? Olha só, você sabia que em 46 a.C., o filósofo grego Socígenes de Alexandria criou o calendário juliano para homenagear o imperador Júlio César, que ali iria acabou de atravessar o rio Rubicão em direção a Roma. Você sabia que em 1582 o Papa Gregório XIII lançou o calendário gregoriano para os cristãos não ortodoxos? E você sabia que em 1792, por 3 anos após a Revolução Francesa, a Convenção lançou o calendário republicano ou revolucionário, chamava os meses ali Termidor, era outubro e assim por diante. Pois é, agora nós temos o calendário maduriano. Nicolás Maduro resolveu mudar o calendário. A Venezuela vai ter um calendário só para ela. Na semana passada, Nicolás Maduro anunciou a antecipação do nascimento de Cristo na Venezuela. E agora ele decretou que Cristo nasceu no dia 1º de outubro. Está antecipado o Natal. O ditador decretou, está valendo. A decisão foi vista como uma distração, um movimento diversionista para o momento de grave crise internacional por conta do resultado da eleição presidencial. Maduro acha que com isso as pessoas vão comentar o novo Natal em vez do golpe que ele está dando. Os principais representantes da Igreja Católica no país, enquanto ela não foi extinta, como aconteceu na União Soviética, criticam o movimento. De acordo com a Conferência Episcopal da Venezuela, abre aspas, para nos prepararmos para o Natal, há uma liturgia. Essa liturgia nos oferece o tempo do Advento, que esse ano começa o tempo do Advento, a preparação para o Natal, preparação espiritual, não é só comer peru, no dia 1º de dezembro. Estas celebrações são acompanhadas pelas tradicionais festas de Natal e missas de Natal. O Natal é uma celebração universal para os cristãos. A forma e o momento de sua celebração são responsabilidade de autoridades eclesiásticas. Este feriado não deve ser usado para propaganda ou fins políticos específicos. Priscila Silveira, mas para quem não respeita nada, não respeita a vontade de seu povo, o que seria respeitar uma data sagrada para os cristãos, não? Capês, o que a gente percebe é que é realmente uma cortina de fumaça para que as pessoas não fiquem em cima daquelas atas, das eleições que nunca chegam. Mas é importante, eu penso que é mesmo uma cortina de fumaça, porque onde, se a gente tem circo, as pessoas estão felizes. Aliás, que eu quero aqui fazer aspas, que ele disse, felicidade, paz e segurança para todo mundo. E uma das formas que ele fez, na verdade, dos fundamentos pelos quais ele utilizou para poder fazer essa mudança, é de que ele falou assim, setembro cheira felicidade, tem cheiro de Natal. E aí ele muda mais uma vez. Por quê? Porque me parece que ele já teria feito essa mudança em 2013, fez também essa mudança em 2020, aliás, até mesmo para a liberação de dinheiro em razão aí do momento pandêmico, trazendo a população para ele, porque se tem dinheiro liberado, se tem alegria, se tem felicidade, se tem comemoração, isso faz com que as pessoas esqueçam de alguma maneira problemas, e naquela oportunidade já o era a questão pandêmica. E mais uma vez, ele fez isso em 2020, 2013, 2020, 2021, deu certo, pelo que me parece é o mesmo modus operandi, e assim, para poder afastar as problemáticas que a gente vê aí se arrastando, desde aí os momentos da eleição, ele faz mais uma vez essa alteração, causando problemática dentro de uma celebração da questão cristã para fins políticos, o que penso que ninguém vai rechaçar, assim como a questão da ata política. É manifestação, é contrário, e ele continua sem apresentar as atas e, mais uma vez, faz aí a mudança da data do Natal para poder esconder essa fumaça, essa cortina de fogo que se apresenta com a fraude eleitoral, que é o que a gente percebe até hoje. Professor, cientista político, hoje nos prestigiando aqui, Renato Dorgan. A União Soviética, uma das primeiras posturas que ela tomou
foi a abolição completa da igreja e a fixação do ateísmo universal. Um desrespeito às pessoas que têm a sua fé, a sua crença. E, então, dizem que o Karl Marx teria se adaptado uma frase de Hegel na sua introdução crítica à filosofia, dizendo que a religião é o ópio do povo. Agora, qual a sua opinião sobre Nicolás Maduro? Veja bem, claro que ele está tentando fazer uma manobra diversionista, chamar atenção para outra questão, mas só faz uma manobra diversionista quem não tem fé, quem acha que não vai ter que acertar contas no pós-vida, não? Não, a manobra é evidente, né, que é para desviar o foco, mas tem uma coisa aí que é uma estratégia muito ruim, né? Primeiro que não respeita a liberdade ali de muitos crentes ali na fé católica e protestante ali. A Venezuela é um país que foi colonizado pela Espanha, a presença católica é muito forte ali, principalmente jesuítica, né, na formação ali, né, as missões ali se deram muito ali, que é o antigo vice-reinado da Espanha, que é o Peru e a Venezuela. Então, a presença católica é muito grande, mas também tem uma estratégia muito perversa ali, que é impedir... o catolicismo na Venezuela está concentrado ali, principalmente se existe ainda a classe média venezuelana, que são católicos, né, em sua maioria. E parece que também é uma tentativa de, além de enfraquecer os dogmas principais dessa fé ali, é também fazer com que uma parte dessa elite da classe média saia do país o mais rápido possível, né? Porque se eles não podem propagar nem a fé deles mais, a tendência, isso está provado ali em sociologia, que é você sair dos países quando te impedem de você exercer sua fé. Isso já aconteceu ali muito na relação da Inglaterra ali com a Irlanda, que eles foram... Mas não é o caso, né, Renato? Foram muitos para a Inglaterra, né? Está impedindo... Não, impedindo não, mas quando você muda uma data que é sagrada, que é o nascimento de Jesus, né? É muito complicado. Se fosse um país islâmico, por exemplo, é uma coisa de você... Mudou a data, mudou a abertura das festividades do Estado. Eu venho aqui toda semana falar mal do Maduro, mesmo sendo de esquerda. Mas não é o Natal que foi mudado, é a abertura das festividades do Estado. Mas é uma abertura. Eu vou deixar você terminar. É uma abertura, mas é um enfraquecimento. Não é uma coisa... Não é como o maoísmo que impediu, fechou as igrejas budistas na China... ou a União Soviética, que Renato, o Fernando falou. O Diego, o Leandro pode. O Leandro pode te interromper, afinal de contas, ele já deu boa tarde. Claro. Mas assim, mas também é um tapa ali na cara dos crentes ali no catolicismo, né, principalmente. E parece uma estratégia ali até... Você vê a concentração de votos ali na classe média venezuelana do opositor ao Maduro é muito grande, é onde ainda tem a concentração. A própria igreja venezuelana ali, a CNBB deles ali, ela apoia a oposição, né, hoje. O Maduro não tem apoio dessa igreja, diferente ali, né? Então, você vê que existe também isso. Vai só acelerar a fuga de lá, porque você não pode nem... Não é que você não pode comemorar o Natal, mas você antecipar a comemoração do Natal é você falar que a questão da liturgia romana não existe, entendeu? Leandro Ferreira, vamos falar do ponto de vista político, vai? Sim. Claro que o Maduro não liga para a fé, para Cristo, vamos falar da questão política. Mexer com a fé... Eu já discordo um pouco, cientista político sabe mais do que eu. Mas o feeling ali, Jesus Cristo dizia que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ele não falou que é impossível, falou que é difícil. A fé não está mais próxima, mais arraigada no homem mais humilde? Não é isso? Mexer com isso não pode criar uma animosidade ainda maior para o Nicolás Maduro? Você, que eu sou testemunha, sempre criticou aqui a postura do Maduro pós-eleições. Isso nós temos que ser corretos. Eu gostaria que você falasse, porque eu já sei que o Diego Tavares vai te interromper. Então aproveita... Eu vou tentar. E fala. Bom, eu queria dizer o seguinte. O Diego, ele tem toda a liberdade de interromper se for para dizer coisas pertinentes. Se não for, eu não vou deixar. Mas o que eu acho sobre isso é que... A igreja emitiu ali o entendimento de que as festividades começam no dia 1º de dezembro, né? Segundo todos os cânones da Igreja Católica.
E o Estado vai começar as festividades. Não é que alterou a data de nascimento, ninguém foi lá no cartório da Venezuela alterar a certidão de nascimento de Jesus para 1º de outubro próximo, né? Muito pelo contrário. Agora, o Capês vem falar do homem humilde que tem a fé arraigada, que esse é o cara que está preocupado com as festividades religiosas de Natal. Pô, ninguém reclama quando o shopping monta a árvore de Natal no dia 15 de outubro. Ninguém reclama quando o supermercado coloca aquele corredor de ovo de Páscoa no final de fevereiro, logo depois do Carnaval. O pessoal esquece o que é Pentecostes, o que é... Eu tô me segurando, mas eu não tô conseguindo, Capês. Diego, eu disse que pelo amor de Deus, que vamos ver sua parte. Deixa ele terminar. Não, mas essa é uma falsa equivalência que, pelo amor de Deus. Comparar a situação da Venezuela com um shopping que monta a árvore de Natal antes do tempo. Quando é pra jogar o cara pra consumir e gastar o dinheiro dele... É gente que tá morrendo lá. É gente que tá morrendo, que tá tomando repressão do Estado nas ruas. Diego, é gente que fica Você teve o vencedor das eleições, agora um exilado político na Espanha. Você quer que fique o consumidor sendo atirado ali? Consumidor do quê? Ninguém tem dinheiro lá, meu amigo. O pessoal não tem dinheiro pra comprar comida. Você que leva suas filhas pra passear no shopping dia 20 de outubro e ver a árvore de Natal? Enfeito a árvore lá pra em ver casa, Papai Noel? Levo pra ver o Papai Noel, compro o presente. Então você tá errado. Infelizmente, os pais das crianças venezuelanas não podem fazer o mesmo. Você tá errado. Porque aquilo virou um deserto. O chavismo, a ditadura de Maduro transformou aquilo num deserto, num cemitério. A igreja não permite que você faça isso, você tá errado. A igreja não tá permitindo que o ditador faça esse absurdo. Só dia 1º de dezembro. Ô, Diego Tavares, é o seguinte, cara. Você... Ô, Leandro, eu reconheço a tua postura crítica em relação à ditadura de Maduro. Eu reconheço ditadura do Maduro. E acho, inclusive, que você foi bem razoável no tempo. Mas desculpa, meu amigo, você tá falando aqui de uma questão religiosa que mexe com a fé das pessoas. E não só na Venezuela. Eu quero ver você cobrar. No mundo todo. Eu quero ver você cobrar respeito religioso do Shopping Higienópolis com aquela árvore de Natal de 45 metros de altura montada no dia 20 de outubro. Eu quero ver Coelhinho da Páscoa, que você gosta de ir lá comprar chocolate, no final de fevereiro. Não tem nada a ver. Vocês, quando você aceita que o capitalismo explore a data religiosa, mas quer ficar enchendo o saco do Maduro. Justamente o que falta na Venezuela é um pouco de capitalismo. O que falta na Venezuela. Diego Tavares, me parece que em todos estes exemplos dados pelo Leandro Ferreira, nenhum deles teve um ditador mandando botar ovo de Páscoa nesse dia. Talvez essa seja a diferença, não? Ali é um ditador que falou, o ovo de Páscoa vai ficar na prateleira em fevereiro. A árvore de Natal do Shopping Higienópolis vai ficar no dia 30 de outubro. Parece que aqui a liberdade prevaleceu. Ou não estou enganado? Pois é, Capês, tem essa sensível diferença na análise do meu brilhante colega Leandro Ferreira. E é claro, Capês, é claro que a gente não pode fazer a comparação. A Priscila aqui, na sua primeira frase, ela disse as coisas como elas são. Isso é uma cortina de fumaça. É o timing do vencedor das eleições, Edmundo Gonzalez, deixando o país. E agora a gente coloca lá, vamos fazer um pão e circo para arrefecer essa convulsão social e o Maduro se consolida no poder. Você e outros ficam se prendendo nessa chicana do Maduro quando tem assunto sério pra discutir. Leandro, tem que respeitar a eleição. Lá não aconteceu isso. Tem que respeitar a eleição. Concordo com você. Tem que respeitar a eleição. Lá não aconteceu isso. E quem venceu as eleições lá foi Edmundo Gonzalez. Quem venceu as eleições lá foi Edmundo Gonzalez. É do mesmo nível que o Maduro. A verdade aqui, Leandro, é que você aqui, Leandro... Pau comeu! Você aqui, Leandro, você me diz até, se precisar, que Moisés foi o primeiro líder do MST porque buscava a Terra Prometida. Para com essa narrativa, Eu já falei isso aqui. Para com essa narrativa. O MST é mais religioso que o Maduro, é mais religioso que você, é mais religioso que quem monta a árvore de Natal no dia 20 de outubro. Porque na hora de discutir a reforma agrária, está se discutindo o direito de todos e todas e todes as terras ao direito de cultivar o próprio pão. Então, eu respeito o português aqui no nosso programa. Respeito o português, respeito todas as religiões. O português, o gênero neutro é o masculino, então é todos. E eu entendo que, sim, é preciso preservar e não temos que cair na chicana do Maduro, temos que discutir o que é importante lá, que é o que o governo brasileiro está tentando fazer, mas fica com esse ruído, esse zumbido. Tentando fazer? O que o governo brasileiro está tentando fazer? O governo brasileiro está em descompasso com o mundo. O governo brasileiro está atrasado na crítica ao regime venezuelano. Todo mundo civilizado, todo mundo ocidental já reconhece Edmundo Gonzalez como vencedor das eleições. E o Brasil fica nesse descompasso. Não, eu quero ver as atas.
queremos ver as atas. Protegeu a embaixada da Argentina, protegeu as pessoas que estão refugiadas da Venezuela dentro... Que serão nos próximos dias expulsos, né? Serão expulsos do Brasil. Que o Brasil já que Maduro provavelmente vai invadir. Já que provavelmente Maduro vai invadir a embaixada venezuelana ocupada pelos brasileiros. E que o Brasil está tentando evitar que isso aconteça. E vocês estão aí assistindo o canal estatal do Maduro para ele ficar fazendo Papai Noel em 1º de outubro. Essa postura mole do Brasil não tem nada a ver com neutralidade diplomática, até porque os Estados Unidos, que sempre tiveram uma postura dura em relação ao regime, que inclusive já declararam Edmundo Gonzalez como vencedor, é o país que está assumindo o protagonismo e inclusive negociando os primeiros passos para um eventual asilo político de Maduro, para que ele deixe o poder. Então essa neutralidade brasileira nada mais é do que alinhamento ideológico. Olha só. Alinhamento ideológico entre o nosso presidente e o ditador venezuelano. Eu quero encerrar o assunto. Está fazendo boa vizinhança aqui, apostando que ele seguirá no comando da Venezuela. Eu quero encerrar esse assunto. Leandro Ferreira quer encerrar o assunto. Porque é ele que manda. Nós ditador aqui do Linha de Frente. Você vê, a Jovem Pan é tão democrática que deixa um esquerdista como eu me dirigir com vocês com toda a liberdade. Então, eu quero aqui dizer o seguinte. Na história da Venezuela, a Igreja Católica desempenhou um papel que foi contrário ao desenvolvimento social do povo venezuelano. A igreja na Venezuela, ela se aliou às piores práticas de ditadura, ao contrário da igreja no Brasil, agora não, que peraí, lutou Leandro, contra a ditadura. Então você não vai acabar, não. Falando isso da igreja, você não vai falar por último, não. Então, falando isso da igreja, a Igreja Católica desempenha um papel social fundamental no mundo todo. No mundo todo, Leandro. Diego, pelo amor de Deus. Você quer dizer que a crise social provocada por Hugo Chávez, provocada por Nicolás Maduro, tem como um dos seus principais agentes a Igreja Católica? Eu vou fazer o seguinte. Eu trouxe aqui para o Fernando Capês um presente. Vira, você tá... Que é o livro, foca aqui, ó. A Revolução Venezuelana. A Revolução Venezuelana. E aqui mostra a história da Venezuela. O Fernando Capês me deu um livro outro dia, mas eu estou precisando entregar um desse também para o Diego Tavares, para ele conhecer um pouco mais. Vai virar peso de porta. Então já não vai ganhar. Mas o Fernando Capês esse aqui da coleção da Unesp, editora Unesp, A Revolução Venezuelana, bem curtinho, dá para ler no final de semana, Capês, e você vai ver que aqui está registrado. É muito real. A igreja na Venezuela sempre fez aliança com os grandes senhores de terra e com exatamente. Ao contrário da parábola da passagem da Terra Prometida, a igreja da Venezuela, isso está registrado aqui sempre no livro do professor Gilberto Maringoni, da Universidade Federal do ABC, que eu vou presentear aqui o Fernando Capês. E aqui ele vai poder ver que a Revolução Venezuelana, e ele diz aqui no final, continua em aberto. Os fatos, a história não acabou e, infelizmente, o Maduro está colocando em xeque os avanços que estão registrados aqui, obtidos pelo regime chavista, pelo Hugo Chávez, contra as forças retrógradas. Vai me dar o livro ou vai ficar discursando? Vou fazer... Aqui, ó, pega aqui a câmera. Contra as forças retrógradas da Venezuela. Então, Fernando Capês, para o seu fim de semana... Vai ganhar uma caixa de charuto venezuelano. Não precisa voltar aqui defendendo o Maduro, mas o Hugo Chávez... Eu quero agradecer ao professor Gilberto Maringoni e agradecer ao Leandro Ferreira. Vou ler, como sempre faço. O único lugar que se queimou livros foi em 1933, quando a juventude nazista jogava livros na fogueira. Eu não. Eu gosto de ler tudo que tem lá no Instagram, gosto de ver tudo que está nas redes sociais e eu vou ler esse livro. Agora, se prepare, que eu irei sabatiná-lo na próxima oportunidade. Obrigado ao professor. E é por isso que aqui é o programa de debates mais democrático da televisão brasileira. O Leandro é, sim, de esquerda, mas é um excelente economista e é muito bem-vindo aqui e um ótimo debatedor.